Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Que bom estar na casa do Senhor. Seja muito bem-vindo. Vamos nos colocar de pé e dar início ao nosso culto a Deus. Nós viemos aqui com o objetivo de adorar ao único que é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Então, coloque agora os seus pensamentos no alto, né? Coloque agora a sua intenção de louvar a Deus, porque é a Ele que nós viemos buscar. É bom te ver, é bom estar com você, mas é o Senhor que nós viemos adorar, amém? Então, vamos orar ao Senhor, vamos pedir que a presença dEle se faça mais e mais presente neste lugar, porque Ele já está aqui, é promessa dEle, é palavra dEle, e nós vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, como é bom o Senhor estar diante de Ti, como é bom estar com os nossos irmãos, como é bom o Senhor poder Te servir, Deus. Esse é o dia que o Senhor fez, é o domingo do Senhor, e nós Te agradecemos pela Tua presença, Senhor. Queremos Te pedir, perdoa os nossos pecados, Senhor. E se manifesta, Senhor, neste momento de adoração e de louvor. Porque a Tua palavra diz que onde há o Espírito, ali há liberdade, Senhor. E que o Teu Espírito tenha liberdade, que o Teu Espírito, Senhor, nos conduza, Senhor, a Te adorar de uma forma que agrade o Seu coração, Senhor. Recebe, Senhor, os nossos louvores, recebe, Senhor, o nosso levantar de mãos, recebe, Senhor, tudo para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, seja bem-vindo aqui, Senhor. Nós estamos desejosos, Senhor, da Sua presença. Nós estamos desejosos, Senhor, da sua manifestação neste lugar, Senhor. E nós entronizamos, Senhor, um trono de louvor ao Rei dos Reis neste lugar, Senhor. Seja engrandecido, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Nós viemos nos apresentar a Ele, nos ofertar em louvor ao Senhor. Seja bem-vindo, Senhor. Fique à vontade, Senhor. Nós somos para Ti, Senhor. Aleluia. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, Te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou. Anda com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece você e Ele quer a sua adoração nessa noite. Aleluia, Senhor, nós Te adoramos, Pai. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, Te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção.
a Deus, porque Ele nos conhece. Aplauda o Senhor Jesus. Nós temos esse Deus que nos conhece, que nos chama pelo nome. Esse Deus que nos amou de tal forma que deu o seu único filho. Que constrangedor é o amor do Senhor. E nós somos salvos por esse amor, que é mediante a fé, por essa graça que é mediante a fé. Isso não vem de nós, é graça de Deus. E essa canção fala isso. Fala, logo eu, se você examinar a si mesmo, diante do grande amor do Senhor, você vai ver, logo você, porque o amor de Deus nos constrange. É um amor perfeito, é um amor incondicional, é o melhor amor que nós podemos receber. Então vamos louvar ao Senhor e agradecê-lo por essa graça. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Obrigado, Senhor. Viva e poderosa salvação, luz que me alcança.
recebemos. Logo eu de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, Senhor, que é perfeito. Pelo teu amor, Senhor, que não muda, Senhor, que não tem sombra de variação. Obrigado, Senhor, por tão grande amor, Senhor. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória, glória ao Senhor Jesus. O amor de Deus é rico em benefícios. Como é bom ser amado pelo Senhor. A gente às vezes quer se realizar em outras coisas. Meu irmão, você se realiza em Cristo, se realiza nesse amor que te constrange, que te completa. Deus tem um amor perfeito para nós. Ele tem um amor perfeito para cada um de nós. Aleluia. E essa próxima canção, ela vai falar sobre ainda esse amor. Em Romanos 8, no versículo 35, diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. 38, porque estou bem certo, tenho essa convicção, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente ou do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Não deixe nada te separar desse amor. Corra para esse amor, receba esse amor, corresponda a esse amor. E você vai ter uma vida transformada. Amém? Então, enquanto nós cantamos essa verdade de que nada pode nos separar desse amor, nós podemos dizimar e ofertar. Atrás das cadeiras vai ter o envelope. No envelope tem o Pix, né? Nós estamos em reformas, em obras, os irmãos já sabem. Então, quem puder, seja generoso, porque Deus, Ele ama aquele que dá com alegria. E nós fazemos isso para a glória de Deus e para o nosso benefício, né? Como é bom estar num ambiente cada vez mais agradável, né? Fisicamente. Então, vamos louvar, e aí vocês tragam os dízimos, as ofertas. E eu vou convidar a igreja para cumprimentar também. Na volta, vamos cumprimentar, gente. Tem gente que chegou depois. Dê a paz do Senhor, né? Abrace e louve ao Senhor com alegria, porque Ele está no meio de nós. Amém? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha.
Jesus. Agora, gente, vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, Deus quer te usar. A gente precisa voltar às primeiras obras, irmãos. Vamos tirar a timidez, deixa você ser usado pelo Senhor, ser boca de Deus na vida dessa pessoa. Olha só, Deus é perfeito, Deus nos ama perfeitamente. Sabemos que nós temos falhas, mas ainda assim, Deus quer te usar. E essa próxima canção, ela é uma oração que fala isso, Senhor, me usa. Irmãos, a ardente manifestação das trevas é ver os filhos de Deus se manifestar. É ver eu e você ser usado para a glória dele. Então, deixa Deus te usar. Fala para o Senhor, Jesus, me ajuda. Me usa com o que eu sou, sem desculpas, sem enrolar, sem esperar uma perfeição que eu coloquei na minha cabeça. Meu irmão, Deus não se surpreende com você. Ele só quer que a gente se disponha e diga, eis-me aqui, Senhor, usa-me, usa-me. Amém? Sim, Senhor, usa cada um de nós, Senhor, para ser luz. Usa cada um de nós, Senhor, para ser sal, para ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser, Senhor. Filhos de Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até
de voltar às primeiras obras. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de reconstruir o seu relacionamento com o Senhor. Ele não se surpreende comigo ou com você, meu irmão. Você mudou, eu mudei, mas Ele é o mesmo, como nós cantamos. Então, volta às primeiras obras. Volta a se edificar, volta a se encher. Não fique esperando a hora perfeita, o dia perfeito, as condições, nada disso. Simplesmente se lance nos braços do Senhor. Simplesmente deixe o Espírito Santo fluir na sua vida. Porque o Espírito Santo, Ele é vivo, Ele é poderoso, Ele está neste lugar. Senhor, queremos ser renovados, Senhor. Queremos deixar de ser frio, Senhor, na Tua presença, mas ser quente, Senhor. Porque nós não vamos ser vomitados, Senhor. Nós vamos ser, Senhor, luz nesse mundo, Senhor. Seta do bem para a glória de Deus. Oh, aleluia, Senhor. Oh, Jesus. Cadê o clamor da Tua igreja? Clame ao Senhor, peça para Ele. Enche-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Senhor, aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Ele é a luz do mundo. Jesus, Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Mas muitos rejeitaram essa luz porque preferiram andar nas trevas, porque suas obras eram más, diz a palavra de Deus. E esse próximo louvor fala que Ele veio para trazer luz para mim e para você. Está sem direção? Clame ao Senhor. Está sem entender? Clame ao Senhor. Ele é a luz do mundo que veio às trevas para pagar o preço que era meu e que era seu naquela cruz. Oh, Senhor, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós nunca saberemos o preço, Senhor, de passar por isso, Senhor, porque o Senhor passou em nosso lugar. Mas nós sabemos que foi grande coisa que o Senhor fez por nós, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, o seu amor ali na cruz por nós, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, que se não fosse o seu amor, Senhor, estávamos eternamente, Senhor, perdidos, Senhor. Mas glória a Deus que nos dá vitória por meio de Cristo Jesus e que morreu a nossa morte. Obrigado, Senhor, porque Tu és a luz do mundo, Jesus. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse Te ver. Tua beleza me leva a adorar-Te. Quero contigo
graça, Senhor. Que graça, Senhor, poder te adorar, Senhor. O Senhor tem os anjos, Senhor, mas o Senhor quer ouvir o clamor, o louvor de cada um de nós. Obrigada, Senhor, por este momento de adoração a Ti, Senhor. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, que os nossos ouvidos estejam atentos para aquilo que o Espírito está dizendo à igreja nessa noite. Essa é a nossa oração e nossa gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. De Jesus nas suas escolas, ó Pai, que eles sejam cheios do Espírito Santo, nós te suplicamos que assim seja em nome de Jesus, amém. Amém, podem ir, acompanha aqui, professora. Aleluia, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Quem já achou, queira se colocar em pé. Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos vierem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Vamos orar? Pai de amor, Deus eterno, te louvamos, Senhor, por essa palavra, te louvamos pela vinda do teu Filho a este mundo,
Te louvamos, Pai, pela luz que nos iluminou. Queremos te pedir, Pai, que essa luz nos use para iluminar outras vidas. Ó Pai, e se há alguém aqui precisando dessa luz, que seja iluminado, demonstrando a tua vontade, demonstrando o teu caminho, ó Pai, indicando, ó Deus amado, a direção certa. Sê com cada um de nós que aqui estamos, fala conosco, como já oramos aqui. Espírito Santo, usa-me. Usa-me para ser uma bênção aqui, usa-me para ser uma bênção lá fora, para ser uma bênção nessa semana. Usa, Pai, a nossa igreja para ser bênção neste bairro e nessa cidade. Nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos, também. Nós estamos, como se aproxima as eleições, estamos com o foco de orar pelo Brasil, para que Deus abençoe o Brasil através dessas eleições. Eu quero convidar o diácono Luiz para vir orar pelo Brasil e por essas eleições, que Deus nos abençoe através dessas eleições. Oh Deus, tem misericórdia. Pai, pelas mulheres que sofrem, Senhor, sofrem de violência doméstica, criminal, ó Pai, assim como as crianças, atropelamento, Pai, tantas coisas que ocorrem no nosso país, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que a Tua luz esteja iluminando o nosso país, ó Pai. Sim, Pai. Limpando tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Pedimos também por esta nação, pelas eleições que vão acontecer, ó Pai. Que possamos escolher o presidente, Pai. Que possamos escolher os senadores, ó Pai. Deputado federal, estadual, Pai. Abençoa. Que o Senhor esteja limpando essa nação da corrupção, Senhor. Que haja uma renovação, ó Pai. Um novo governo, Pai. Um governo temente a Ti, ó Pai. Que o povo, que a nação se arrependa dos seus pecados. Que busquem a Cristo como único e suficiente Salvador desta nação, ó Pai. Amém, Pai. E nós agradecemos tudo isso, Sim, Pai, Senhor. pela Tua bondade e Tua misericórdia Obrigado, no nosso Pai. país, Pai. Muito Amém. obrigado, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Obrigado, Luiz. Glória a Deus. Esse texto nos fala da luz que resplandece nas trevas humanas. Como diz o versículo 5, a luz resplandece nas trevas. Muitos homens têm andado nas trevas, especialmente nos dias de hoje, não sei se sempre, mas nós vemos aí que vivemos num mundo, como o Luiz falou, marcado pela violência, marcado pela presença do mal. Um mundo realmente em trevas espirituais. As pessoas vivem na incredulidade, no ateísmo, no materialismo, no medo, na desesperança, na violência, tanta coisa, tantas mazelas que o mal e as trevas têm trazido ao nosso mundo. Graças a Deus, porque a luz veio e iluminou as nossas trevas. Nós também andamos nessas trevas, eu também andei. Sabe, você pode imaginar um adolescente com 16 anos, cheio de perguntas existenciais: quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido da vida? Será a morte o fim? E assim fui eu, fazendo essas perguntas e não tendo respostas. Enquanto não conhecia Cristo, simplesmente eu tinha as perguntas, mas não tinha resposta. Porém, a Bíblia diz, em Mateus 7,7, dá essa promessa: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis.
bater e abrir-se-vos-á. Eu falei, então vou buscar a luz. E Deus me mandou sonhos. Eu me lembro que tive vários sonhos sobre luz, porque eu estava em trevas realmente. Eu estava tateando, buscando a verdade, buscando o sentido da vida, buscando um futuro de glória, um futuro de salvação. E não sabia nada, não sabia se havia uma vida além da morte, não sabia nada disso, não sabia nem se Deus existia. De repente, até mesmo a minha fé foi minada pelo materialismo, pelo mundanismo, pelo darwinismo, por tanta coisa ruim que o mundo tem e descarrega em cima dos jovens. E a gente acaba imergido em densas trevas. Foi assim que eu me senti, assim que eu estava. Eu ia contar para vocês um sonho. Eu sonhei que eu tinha ganhado um carro muito maravilhoso, era um Rolls Royce. E o carro, né, aquele volante maravilhoso, um painel maravilhoso, um monte de botão. Né? E eu sabia dirigir o carro. Só que estava de noite e eu não achei o botão de ligar o farol. Não pude sair porque não achei o botão. E eu, naquela angústia, né, de querendo dirigir o meu carro e querendo ligar o farol, e não conseguia, nenhum botão ligava o farol. E acordei assim. E aí falei, puxa vida, é isso que eu preciso na minha vida. Eu preciso de luz. Tive ainda alguns outros sonhos e, graças a Deus, Deus me iluminou essa luz que nós cantamos aqui, essa luz que nós lemos aqui, que é Jesus que veio para iluminar a todo homem. Me alcançou e me iluminou. E Deus abençoe que ilumine todos os jovens dessa nossa geração, todos os adolescentes. Eu digo especialmente os adolescentes porque é uma época de crise existencial, de autoconhecimento, de identidade, de saber o que é a vida, de saber o sentido da vida, de saber, né, e só isso, só Jesus pode dar. Ele é o nosso Criador, é o nosso Salvador, Ele é a verdadeira luz que ilumina a todo homem. Depois que Jesus me iluminou, eu gostava muito de cantar o hino do cantor cristão, o 403, que diz, perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois agora Cristo me conduz. Aleluia. Desde que me achou, da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. É o 403 do cantor cristão. E para mim, aquilo era muito real. Assim como para mim é muito real esse texto, ele é a luz do mundo, ele veio para ser luz e ele iluminou as minhas trevas. Porque antes de ter Cristo, eu não sabia para onde eu ia. Não sabia se eu ia para o céu, ia para o inferno, simplesmente ia para a sepultura. Antes de ter Cristo, a vida não fazia sentido. E aí, eu vou, como disse uma música lá, né? Viver aqui com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar? É isso a vida? O homem sem Cristo é isso. Mas Cristo muda toda a nossa vida, como diz aqui, né? Mas Cristo me encontrou e com a luz do seu amor, as trevas dissipou. Ah, sim, quem anda em trevas não sabe para onde vai. Ele tropeça e nem sabe em que tropeçou, como a Bíblia diz sobre aquele que não conhece a Deus. Tropeça e nem sabe em que tropeçou.
não sabe do seu futuro, não tem certeza da salvação. Milhares, centenas de pessoas, eu preguei o evangelho na rua, na praça, e falando, e essas pessoas falam, mas ninguém pode ter certeza de salvação. Ele falou, engano seu. Quem tem, sabe e tem certeza. Você não tem porque você não tem a salvação. Mas se você já é nascido de novo, se você já teve um encontro com Cristo, se você já teve um encontro com a luz do mundo, o seu caminho já foi iluminado, você sabe que é salvo. Por isso você tem certeza da salvação. E como é importante ter certeza da salvação. A vida é uma caixa de surpresas. Faz parte da vida também a morte. E eu, com 16 anos, já via essa realidade. A verdade é isso, que a morte é uma realidade também da vida. Hoje eu fiquei um pouquinho triste de ficar sabendo de que um amigo meu, o pastor Israel, estava morto ali na Igreja Brasil para Cristo. Fui lá no velório dele, né? Mas o Espírito Santo falou, mas também você tem que se alegrar. Ele está bem. Mas a gente sente a falta e se entristece. Também aqui, encontrando com o Evandro ali, com a Glória, e perguntei do Fábio, irmão dele, que andou com a gente e tal. Não, o Fábio já partiu. A gente fica um pouco triste, sabendo, glória a Deus, ele está bem. Nós é que ficamos aqui com a perda, mas isso é da vida. O mais importante é termos Jesus. E termos um futuro de glória nos esperando após este mundo. Porque esse é o mais importante. A vida vai findar, sim, todos nós partiremos, sim. O Israel tinha 65 anos, um pouco mais novo que eu. O Fábio partiu mais novo. Muitas vezes, então, novo ou velho, aí dizia o meu pai, quem de novo não foi, de velho não escapa. Vocês sabem que com 86 anos eu falei isso para ele. Ele estava com 86 anos, eu falei, pai, como o senhor dizia, né? Eu falei, só que agora o Senhor está velho. Se prepara que a morte está lhe procurando. E com 88 ele partiu, né? Mas também ele estava preparado. Também ele teve um encontro com Cristo. E ele se batizou junto comigo. Em 1975, eu tinha 17 anos, quando me batizei. E junto comigo se batizou meu pai, minha mãe, o Gilmar, a Eolinda e a Juscelia, nossos irmãos. Foi uma festa, uma bênção. Perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte, me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Mais de 50 anos eu tenho andado nessa luz, tenho andado na alegria dessa salvação e tenho procurado falar e pregar desse amor incomparável que eu mesmo não entendi. Quando eu entendi o Evangelho, eu entendi que Jesus veio para me salvar. O Criador, o meu Criador, se importou comigo ao ponto de vir me salvar. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui é esse. Ele é o nosso Criador, essa luz do mundo que veio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é o Criador do mundo, e como nós cantamos aqui, vieste a este mundo, que é a música, o mundo que criaste, vieste ao mundo que criaste. Então, ele é o nosso Criador, ele nos fez, João Batista deu testemunho disso.
João Batista falou, olha, depois de mim vem aí aquele que é muito mais importante que eu. Eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias, muito menos de lavar os seus pés. João Batista, então, falou da grandeza daquele que viria para ser a luz do mundo e da grandeza do seu amor. Essa luz se tornou acessível a todos os homens. Graças a Deus, milhões e milhões de pessoas têm andado nessa luz e têm encontrado o sentido da vida e têm encontrado as respostas que só Jesus pode dar, porque Ele é o nosso Criador. Ele sabe quem somos. E nós cantamos aqui, sonda-me, Senhor, e me conhece. Sim, Ele nos conhece profundamente. Mas é interessante que mesmo nos conhecendo, Ele nos ama e quis nos salvar. Mesmo sabendo que a gente tem uma quedinha para o erro. Mas Ele veio nos salvar e nos alinhar com a vontade de Deus e nos dar uma quedona para o correto. Para a luz. Mas nem todos, né? João 3,19 diz, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quantas vezes, até mesmo nessa rua, pregando o Evangelho, encontrei pessoas aqui que falou, né, ali em cima, mas eu vou ter que deixar meus gostos de beber uma cervejinha, de não sei o quê, de me fazer uma farra, disso, aquilo. Eu falei, vai ter que se arrepender dos seus pecados. Tudo que é pecado, você vai ter que deixar. Agora, trevas e pecado é a mesma coisa, né? Os homens amaram mais o pecado do que a luz. Infelizmente, quando partirem para a eternidade e compreenderem o futuro que eles vão ter por aquilo que plantaram, aí não tem mais jeito. Mas nós estamos anunciando e pregando que a luz veio. A luz me iluminou, iluminou você e pode iluminar eles também. Basta querer, basta não amar as trevas, não amar o pecado, não amar o mal, não amar o diabo, a maldade. Mas, infelizmente, o mundo tem disso. A maioria das pessoas ama a maldade, a malícia, o engano, querem fazer travessuras, querem fazer coisas ruins. Mas Jesus veio e nós cantamos aqui, luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. E o mundo inteiro sabe que Jesus é a luz do mundo. Jesus é respeitado no mundo inteiro, todos os continentes. Quando você fala de Jesus, Jesus é um símbolo universal do bem. Mesmo que ninguém o saiba, ninguém saiba mesmo que aquela pessoa não saiba, que Ele é o Criador, o considera apenas um homem iluminado, mas mesmo assim o respeita como um homem iluminado que fez o bem e que é um exemplo, o maior exemplo do bem nessa terra, sem dúvida, é Jesus. Por isso, o homem vai ser indesculpável, não vai ter desculpa. Sim, vieste à terra, humilde vieste à terra que criaste. Ele se humilhou para o Criador entrar dentro da sua criatura, para o dono do tempo se limitar dentro do tempo,
Para Deus se fazer homem, ele tinha que se humilhar muito, se limitar muito, mas ele aceitou fazer isso por amor a nós. Que amor é este? Sim, um amor maravilhoso. Um amor que nos constrange, que nos ilumina. Como cantamos aqui, desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Ou antes ainda, e com a luz do seu amor, as trevas dissipou. Aleluia! Esse é Jesus na minha vida, esse é Jesus na tua vida, e eu espero que seja na de todos que aqui estão. Jesus veio nos iluminar, Ele veio nos mostrar o caminho, porque Ele é o caminho. Ele não nos deu um mapa, Ele falou, não, eu sou o mapa. Esteja comigo que eu te levo à casa do Pai. Que coisa maravilhosa, a coisa mais maravilhosa que acontece conosco é justamente isso, conhecer a Cristo, ter a Cristo, ter uma aliança com Cristo, andar com Cristo e chegar na casa de Cristo. Eu fiz isso com 16, 17 anos, já estou com 68, cada vez estou mais próximo da casa de Cristo. Quando encontro colegas morrendo com 65, 66, 68, 70 e pouco, 80 e tantos, 101, mas eu sei uma hora a minha vez vai chegar. E eu estou preparado. Porque Ele me salvou. Mas antes dele me salvar, Ele me iluminou. A luz resplandece nas trevas. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Redentor. Ele veio para ser a luz do mundo. Ele veio para nos iluminar. Ele veio para fazer Deus mais conhecido. Com a vinda dele, não há desculpa alguma para que alguém não conheça a Deus. Ele deixou claro quem é Deus, quem é o amor de Deus, o quanto Deus nos ama e quer nos salvar. É claro que Deus vai lançar no inferno uma multidão, não é por vontade dele, é por vontade dessa multidão que amou as trevas e não quis se converter a Cristo. Não é Deus que quer colocar eles nas trevas e no inferno. Eles que querem. Eles que, como alguém colocou, né, não faz sentido pessoa que não tem tempo para Deus, depois querer morar eternamente com Deus. Não faz sentido. Não faz sentido a pessoa querer viver do jeito que o diabo gosta aqui e depois querer morar no céu. E agora eles até têm essa mania de falar, a coisa está aqui do jeito que o diabo gosta. Tá bom. Depois não vai reclamar. Veja o caminho que você está andando. E só te digo uma coisa, veja aonde esse caminho vai dar. Infelizmente, o cego, quem não tem Jesus, ele não vê. Ele anda à beira do precipício e não percebe. Anda a um passo do inferno e não percebe. Como diz a música, ele está em rumo das chamas. Ele anda em direção às chamas e não percebe. Uma música meio antiga, talvez nem todos conheçam, né? O inferno é terrível, lugar de pavor. Acho que é do Oficina G3. Em você, que anda em rumo das chamas, tal. Infelizmente, aqueles que não têm Jesus estão cegos e não veem o perigo do caminho que andam, mas o Senhor nos iluminou, Ele veio nos salvar, veio, como diz o texto aqui, veio para o que era seu, o mundo foi criado por Ele. Que bom seria se o mundo aceitasse, ai que bênção,
você é o Criador, você é a luz do mundo, você é o Salvador, você é o Deus Filho, você é... Que bênção, infelizmente, não foi essa a reação do mundo. Mas uma minoria no mundo sempre aceitaram a luz de Cristo. E foram transformados, iluminados, convertidos, como diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, como eu disse para vocês, então eu não sabia se Deus existia, se a Bíblia estava certa, eu estava nessa crise total e a minha mãe me ensinou a dobrar os joelhos e rezar o Pai Nosso antes de dormir. E num dia que eu fui rezar nessa crise, e eu falei, Pai Nosso que estás nos céus, eu parei e pensei, mas que Pai é esse que eu não sei nem se existe? Aí eu passei a ajoelhar antes de dormir e dizer assim, Deus, se Tu existe, me prova. Uns 3 meses depois de orar assim, eu deitei e me veio um clarão no rosto, a luz de Deus veio para mim. E eu tinha assim um espírito meio científico de crer para ver, de ver para crer, né? De Tomé. Então eu abri o olho, que luz é essa? Aí vinha da janela uma luz muito forte. Aí eu fui lá e abri a janela. Aí não tinha nada lá, só a luz daquela noite. Mas uma voz falou suavemente dentro de mim. Eu te amo, eu te criei, eu estou em todo lugar, eu estou aí, eu estou aqui no céu, eu estou contigo. Eu criei todas as coisas. Aí eu falei, é verdade, é claro que tudo isso existe porque alguém criou. Vocês sabem, vocês podem pensar que tudo isso aqui é obra do acaso, sabe? Pode ser que alguém, algum darwinista, chegue aqui e fale, não, tudo isso aqui foi por acaso. Mas não foi, não. Foi trabalho nosso, Henrique, Juan. Isso aqui tudo é resultado de trabalho. Assim, o universo, alguém trabalhou para construí-lo. Não existe esse acaso imbecil aí do darwinismo. Não existe. Se ninguém trabalha, se não há uma mente construtiva em cima daquilo, aquilo não existirá. Mas aquele que anda em trevas, às vezes até acredita numa coisa dessa. Porém, Jesus veio nos iluminar. E Ele me iluminou, irmãos. Então, quando eu deitei de novo ali, eu tinha uma outra cabeça. Agora eu sabia que tudo isso aqui existe porque o Criador criou. E agora eu preciso procurar esse Criador. No dia seguinte eu falei para o meu pai, pai, eu queria voltar à Igreja Batista. Aí ele falou, vamos, eu vou com você. Vê onde é a igreja aí, nós vamos domingo. Eu falei, amém. E aí eu fui procurar conhecer mais esse Deus Criador. E agora eu sabia que existia. Um Criador existe, porque se existe a coisa criada, o Criador existe. E depois que fiquei na igreja, estava lendo a Bíblia, mas eu não entendia direito a Bíblia, mesmo assim eu estava lendo. E eu cheguei naquela igreja, havia uma biblioteca, a biblioteca da mocidade, tinha ali uns 30 livros. E eu sempre fui de ler muito. Li muitos livros desde criança, desde o 3º ano primário. Sempre fui de ler muito. Então me converti, eu falei, vou ler todos esses livros. Peguei um daqueles livros, estava lendo lá no porão da minha casa, eu dormia ali num porão, as
pessoas, meus irmãos e a família estavam lá em cima assistindo TV na sala, e eu estava no porão, lendo ali. Comecei a ler aquele livro que falava para ler a Bíblia num determinado assunto, e naquele dia eu fui arrebatado. Eu lembro que eu estava lendo Isaías 53. Ele foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Olhando nós para ele, não víamos nenhuma beleza ou formosura, como estava transfigurado o seu rosto, deformado. Era um varão de dores que sabe o que é sofrer, padecer. De repente, aquilo me fez transportar, eu estava naquele monte, vendo ele subir. Ainda não tinha assistido naquela época o filme do Mel Gibson, mas eu vi aquelas palavras. Eu vi ele pagando o alto preço pela minha alma. Chicoteado, cuspido, rasgado, destruído, né? Totalmente vilipendiado, escarnecido. Mas ele foi até o fim, por minha causa. Para ser o meu Salvador, que em terceiro lugar, ele é o que me criou, ele é o que me iluminou e ele é o que me salvou. Para que eu tivesse o novo nascimento, para que eu pudesse ser filho de Deus. Naquele dia, se passaram ali 3 horas, eu não sei como. De repente estava na hora de dormir. Parece que eu fui arrebatado para aquilo lá e vi tudo aquilo. E aí ele, lá naquela cruz, e eu vi que ele estava com a minha cruz, com os meus pecados. Por amor a mim. No dia seguinte, eu era outra pessoa. As pessoas mesmo olhavam para mim e falavam, você está diferente, você cortou o cabelo? Você trocou de óculos? Não, você está diferente. Eu falei, foi Jesus, tive um encontro com Jesus. Pessoas no trabalho, que isso? Aí eu falei, não, então, uma experiência com Deus. Agora eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura. Queridos, esse texto tem muito significado para mim, pela minha experiência de salvação. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E eu pensava, como a maioria das pessoas, que todos eram filhos de Deus. Não são. Só aqueles que nasceram do Espírito Santo é que são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus, não filhos de Deus. Mas quem tem Jesus, quem se converteu a Cristo, quem nasceu do Espírito Santo, quem tem essa experiência de novo nascimento, foi salvo por Cristo. E por isso são filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue. Não é um nascimento natural. Jesus, depois falando com o doutor Nicodemos, o Rabi Nicodemos, conversando com o doutor Jesus, com o Rabi Jesus, uma conversa de 2 rabis ali, 2 rabinos. Né? E o Nicodemos falou, é visível que você é um rabino vindo de Deus. E ninguém consegue fazer as obras que tu fazes. Só, Deus está mostrando aí alguma coisa. E Jesus já fala, necessário te é nascer de novo. Mas como pode? Um homem vai nascer, entrar de novo no ventre da sua mãe? Não. Não é mais um nascimento natural, é um nascimento
espiritual, sobrenatural. E como é possível isso? Crendo em mim. Crendo no Filho do Homem. Porque como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também será levantado aqui em Jerusalém numa cruz para salvar a humanidade. E todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E é aí que Jesus falou aquele versículo mais conhecido da Bíblia, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus me salvou, me livrou de perecer eternamente no inferno. Como é maravilhoso andar com Jesus. Como é maravilhoso, olha irmãos, como seria terrível eu ter andado esses 50 e tantos anos aí sem Jesus. Naquelas trevas, será que eu teria me matado como muita gente faz? Será que eu teria me afundado nas drogas como muita gente faz? Aliás, um jovem que nós ganhamos para Jesus, ele falou, pastor, da minha turma, nós éramos em 5, agora só tem 2 vivos, eu e mais um. 3 já morreram. E às vezes assim é um homem sem Deus. Ele anda num caminho de morte. Mas com Jesus é tão maravilhoso. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Que privilégio santo e doce temos de andar com Jesus e quando surgem problemas, levamos a Ele em oração. Aleluia. Que privilégio ser filho de Deus e saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E algumas pessoas perguntam, mas por que Jesus veio? Ele tinha que vir? Sim, tinha que vir. Para me salvar, tinha que vir porque só Ele podia nos salvar. A salvação é uma obra tão grande que só Deus pode fazer. Ah, mas se tivesse um homem perfeito, ele poderia salvar? Ele poderia salvar uma só pessoa. Se ele é perfeito, sem pecado, então ele pode morrer por alguém, ele vai para o inferno no lugar dessa pessoa. E essa pessoa é salva. Mas para salvar infinitos homens tinha que ser a vida de Deus. Por isso Deus veio e derramou a sua alma, derramou a sua vida por nós. E é a vida de Deus, por isso Ele pode salvar infinitos homens. É um manancial de vida que jorra assim como um rio Amazonas. Bebe aí quem quiser. Água tem para todos. Salvação tem para todos. Quem tem sede, venha a mim e beba, diz o Senhor. E nós precisamos beber dessa água sempre, para ter andar alegre, feliz. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz, desde que me achou da morte, me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. A alegria da salvação em Cristo. Como eu falei, às vezes podemos nos entristecer da morte de um ente querido, um filho, um irmão, um colega, um pastor colega. A gente se entristece, mas ao mesmo tempo nos alegra. Não, né? Eu vou me encontrar com Ele. Nós vamos nos encontrar na glória. A separação não é definitiva, é provisória. Ele tinha que ser o Deus eterno para me salvar. Ele tinha que se fazer homem para me salvar, porque para salvar os homens tinha que ser homem. Por isso,
Diz o versículo 14: o Verbo se fez carne. O Deus eterno se fez homem. Isso é um mistério? É um mistério. Como eu falei, né? Para Deus se fazer homem, ele tem que se limitar muito, mas ele pode se limitar. Ele se limitou. Ninguém o limitou. Paulo diz, ele se fez pobre. Ele não é pobre, nunca foi pobre, ele é rico, mas ele se fez pobre. Ele se fez homem, o Verbo se fez carne, se fez humano, para ser a luz do mundo, para iluminar a você e a mim. Olha que coisa maravilhosa. O Deus eterno se fez homem. E ele veio nos salvar. Como homem, ele aceitou a posição de servo, de escravo, o servo de Deus. Andou debaixo da lei, cumprindo toda a justiça da lei. Ele que é o Senhor da lei, foi ele que fez a lei. Mas ele se colocou debaixo da lei. E como disse, ele se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos. Por isso, meus irmãos, glória a Deus, pela luz do mundo que veio e me iluminou e te iluminou. Se há alguém aqui que não tem luz ainda no seu caminho, se ainda não sabe para onde vai, se ainda não descortina diante de você um futuro de glória, busque em Jesus. Busque uma experiência com Cristo. Precisamos ter experiências com Cristo? Precisamos sim. Precisamos ter encontros com Cristo? Precisamos sim. Jesus é a luz verdadeira que veio ao mundo. Ele nos criou, ele nos iluminou, ele nos salvou. Essa luz não é apenas uma ideia, uma religião, é uma realidade viva do Deus vivo que transforma vidas e tem transformado milhões de pessoas ao redor do mundo, tem iluminado milhões de pessoas ao redor do mundo, como iluminou a mim e a você. E agora, nós também somos testemunhas dessa luz, como João Batista foi. Nós também podemos falar, Jesus pode te salvar porque Ele me salvou. Jesus pode te libertar porque Ele me libertou. Jesus pode te dar vida porque Ele me deu vida. Eu posso afirmar com convicção, Jesus pode iluminar o teu caminho porque Ele me iluminou. Eu era cego e agora vejo. Eu não sabia para onde ia e agora eu sei. Mas o mundo continua mergulhado em trevas espirituais, mesmo tendo e sabendo e ouvindo falar desse Jesus que é a luz do mundo, e ele diz, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A mensagem é clara, não rejeite a luz de Deus. Não ame as trevas, ou não ame mais as trevas do que a luz, do que a verdade, do que o amor de Deus. Faça uma aliança com Deus, receba Jesus no seu coração. Deixe Ele iluminar o seu caminho, ande junto com o povo de Deus, ande na palavra de Deus. Busque conhecer a Bíblia. Devemos tomar essa decisão de andar na luz, de viver nessa luz. Essa luz que me iluminou lá atrás, continua me iluminando hoje, porque eu continuo na sua presença. Infelizmente, conheci algumas pessoas que se afastaram da luz e se afundaram em trevas novamente. E estranhamente, não sei como elas conseguem, mas foi também uma realidade nessa caminhada.
Por isso, fica sempre o alerta do Senhor. Persevere, permaneça na luz. Cuidado, cuidado com as tentações, cuidado com as trevas deste mundo. Não se afaste de Jesus nem um pouquinho. Abra o seu coração para Jesus sempre. Esteja buscando sempre a luz de Jesus, que nos ilumina, hoje e amanhã. Aqui e lá na eternidade. Que maravilha é esse Jesus que nós andamos, sabe? E eu me impressionei quando vi o testemunho de uma pessoa que estava falando de outra pessoa que nós conhecemos. A Vilma, ela morreu com 56 anos de câncer. E alguns meses estava naquele processo e uma pessoa incrédula das trevas falou, olha aí, né? Você não diz que é crente em Deus e tal, e como você está nessa situação? Você não vai agora deixar esse Deus, né? Ela falou, não, pelo contrário. Agora é que eu vou ficar mais perto de Jesus. Porque agora é o momento que eu mais vou precisar dele, que você também vai. Você pensa que você nunca vai morrer? Mas eu estou preparada porque eu tenho Jesus. E se eu sempre fui fiel a Jesus, agora que eu tenho razão de ser mais ainda. Se eu sempre amei a Jesus, se eu sempre fui um crente, uma crente em Jesus, agora é que eu sou mais ainda. E eu sei que está chegando a hora da minha partida. Porque essa hora vai chegar. O importante é que eu tenho Jesus. Jesus é o meu pastor. E na hora de eu cruzar o grande rio e passar para a eternidade, Ele estará comigo. Esta é a sua promessa. E por isso eu sou mais que vencedor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu Senhor. É isso, irmãos, é isso. O nosso Deus, essa luz do mundo que veio à terra para que nós pudéssemos ver e perceber e saber o caminho do céu, o caminho da casa do Pai. Será que alguém aqui que quer tomar uma decisão de vida por Jesus, que abriu seu coração para Jesus, porque não fez isso antes, e você quer, pode ser criança, adulto, jovem ou velho, não sei, né? Se há alguém aqui que quer, né, abrir o seu coração para a luz de Jesus, iluminar o seu caminho, iluminar a sua vida, alguém assim, levante a sua mão, onde estiver, amém, Márcia pode abaixar, há mais alguém? Não, eu não sei se a Márcia é a primeira vez que você levanta. A primeira vez. Eu vou convidar a Márcia, vem aqui à frente. Aleluia. Eu vou convidar a pastora Rejane que venha orar por ela. Vou convidar a igreja a ficar em pé, louvar o Senhor por essa decisão da Márcia, a primeira vez que ela está levantando. Ela já anda com a gente há um bom tempo, mas não tomou, né? Amém? Então, cadê? Ora com ela. Ora por ela e depois... Eita, não está ligando aqui, Juan. Vê se você consegue. Deixa eu ver o que ele vai... Talvez a bateria... Amém. Conseguiu? Glória a Deus. Márcia, repete comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Nessa noite, entrego a minha vida nas tuas mãos. nas tuas mãos. Peço perdão Pelos meus pecados e declaro que viverei para o Senhor, que obedecerei a tua palavra e que abandonarei toda
toda velha Márcia, o velho modo de viver, um velho modo de viver, para viver nos teus caminhos. para viver nos teus caminhos. Compreendo Que o Senhor veio a este mundo que o Senhor veio a esse mundo para morrer naquela cruz, para morrer naquela cruz, para me salvar. para me salvar. E eu aceito E eu aceito Aleluia! essa grande salvação e rejeito tudo que fiz no passado, tudo o que fiz no passado que desagradou que desagradou o teu coração. Ajuda-me, Senhor, Ajuda-me, Senhor, a andar na tua luz. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, Oh, glória! queremos te agradecer, Sim, Senhor, nessa Senhor. noite, pela vida da Obrigado, nossa Pai, pela irmã decisão da Márcia, Márcia, Pai. Obrigada por essa decisão, Oh, Senhor. aleluia! Que a partir de hoje, Que a tua Senhor, ela luz possa brilhe ter uma forte, vida Senhor. transformada, Amém. Senhor. Que Uma ela vida sinta a presença cheia do teu Espírito Senhor. Santo. Amém. Que ela possa, Senhor, Oh, glória. escutar a voz do teu Espírito. Ah, Espírito entender de a Deus, tua palavra, assopra na caminhar vida na tua dela. luz, Encha Pai. do teu Espírito, Ó, Pai, encha de em luz. nome de Jesus, Aleluia. Senhor, nós agradecemos por tão Amém. grande salvação na vida dela, Senhor. Amém. E pedimos que seja repreendido toda ação do mal que até aqui tem agido e que ela ande na tua luz, Senhor. Amém. Abençoa a vida dela, a casa dela, a vida, Senhor, familiar, Senhor. Ó Pai, que a Márcia possa ter grandes experiências com o Senhor, que nesse momento ela seja selada pelo teu Oh, glória. Pai. Amém, E Pai. que essa decisão que Oh, ela glória. tomou hoje Sim, permaneça para toda a sua vida, Pai, Amém. até o encontro com o Senhor na eternidade. Abençoa seu filho, Pai, enche ele também da tua presença. Oh, glória. Abençoa o E que Lincoln, os dois Pai. juntos possam Oh, caminhar, glória. Pai, Sim, na Senhor. tua luz. Amém. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero também fazer uma oração de gratidão por essa luz que veio ao mundo. E você também, que já tem certamente, quer, junto comigo, agradecer. Nosso Pai eterno, Pai das luzes, Pai de toda boa dádiva, nos prostramos diante de Ti, ó Pai, cheios de gratidão pela luz do mundo que veio para que nós pudéssemos ver. Obrigado, Pai, pelo Senhor Jesus Cristo, que com o seu amor as trevas dissipou. Sim, Pai justo, nós te louvamos por tão grande salvação. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor. Ó Pai, muito obrigado, abençoa, usa-nos, Senhor, para levar essa luz de Cristo àqueles que ainda estão nas trevas e que podem deixar essas trevas, que não amam, Senhor, essas trevas, mas que precisam conhecer essa luz. Usa-nos, Senhor, como missionários, para levar a Tua luz aos nossos colegas de trabalho, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de condução, de todo lugar onde estivermos, que a Tua luz brilhe através de nós, Pai. Nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode assentar, Tati. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como é gostoso ver alguns rostinhos conhecidos e outros também que não são. Sejam todos muito bem-vindos. Amém? Vamos aos nossos avisos. Na terça-feira, às 19 horas, temos o culto de oração. Às 20 horas, temos o culto de homens e de mulheres. No domingo, temos a Escola Bíblica Discipuladora às 9h30. Às 17h40, intercessão. E às 18h30, culto da família. Amém? Vou novamente repetir. Fiquem atentos ao grupo de WhatsApp, tanto da família, né, quanto das mulheres também. A gente tem colocado ali alguns recadinhos, algumas necessidades que nós temos, né? Estamos ainda nesse período aí de colocar a casa em ordem. Glória a Deus, né, pela nossa bênção. Então, fiquem atentos ali que a gente tem colocado alguns recadinhos. Amém, irmãos? Deus abençoe, uma semana de vitórias.
Opa, então no sábado temos vigília às 22 horas, né? Verdade, a próxima semana já é ceia. Nossa, gente, o tempo passou. Outro dia mesmo foi a ceia, já estamos de novo. Amém? Então, no próximo sábado, 22 horas, nós temos a vigília também. Amém? Deus abençoe. Eu vou chamar a pastora Regiane para encerrar. E para orar também pelo nosso caderno de oração. Para quem não conhece, temos o caderno de oração. Amém? Ao final do culto, a gente deixa ali na mesa, pode colocar suas orações que a gente vai orar. Amém? Deus abençoe. Amém, glória a Deus. O salmista, no Salmo 121, ele diz assim: eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro. Naquela época, eles tinham que erguer os olhos para o alto, né? Mas hoje, a luz do mundo veio e habitou entre nós. E hoje ele está aqui, está presente, né? Deixou o Consolador, deixou o seu Espírito com nós. Então, hoje a gente não precisa mais olhar para um Deus do alto, tão distante, porque Ele veio e habitou entre nós. E eu senti que esse Deus que habitou entre nós quer fazer algo na sua vida hoje. Por isso, se tem alguém aqui que está com problema de saúde, que tem sofrido com alguma dor ou alguma enfermidade, vem aqui à frente, por favor. Se alguém precisa de uma oração, de uma unção, se levanta, fica em pé e vem até aqui agora, que nós queremos orar por você. Amém? Pode vir, irmã Margarida, aqui. Amém? Tem mais alguém? Não perca a bênção. Amém, Shirley. Glória a Deus. Se você precisa de uma oração de saúde, vem aqui para frente. Fica mais aqui do lado, porque eu vou chamar um segundo grupinho. Vem mais aqui, irmão Luiz. Fica aqui os problemas de saúde. Amém? Mais aqui. Amém. Eu já quero ir chamando a diaconisa Maria para vir aqui, que ela vai ficar orando, e eu e o pastor Sandoval vamos estar ungindo essas pessoas. Mas eu quero também saber se tem alguém aqui que está precisando de uma bênção na área financeira, no seu trabalho, uma promoção, está desempregado, precisa de um emprego, de algo nessa área, vem aqui também. Amém? Glória a Deus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o pastor estar orando e ungindo os problemas de enfermidade, e eu quero orar por os problemas de emprego e de promoção. Amém? E eu peço para a diaconisa Maria ir orando junto com vocês. Se coloquem em pé, vocês que estão, e estendam a mão para os nossos irmãos e vamos orar, porque nós vamos ter testemunho de grandes coisas que o Senhor vai fazer. Amém? 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 Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós cremos no Senhor, Pai, o Deus que responde orações. Ó Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai amado, nós te apresentamos, Senhor, a vida dos nossos irmãos. Que o Senhor abençoe, Senhor, que o Senhor venha com o seu poder curando, Senhor, que o Senhor venha passando com o teu poder, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor cure da cabeça à planta dos pés, tirando toda a enfermidade, toda dor, todo sequela de alguma doença, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa os nossos irmãos com a cura, Senhor, assim como o Senhor abençoou domingo passado, Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, abre porta de emprego, Senhor. Abre a porta grande e eficaz que só o Senhor pode abrir. Aquela porta, Senhor, que ninguém pode fechar. Senhor, libera, Senhor, promoção. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, confirma, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aquela promoção na vida dos irmãos, Pai. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. Pai, é o teu nome que será glorificado, Pai, para louvor da tua glória, Senhor. Abençoa, Senhor. Porque, Senhor, quando teus filhos prosperam, Senhor, a casa do Senhor é abençoado. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, libera processo, Senhor. Libera, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, que em nome de Jesus a vida financeira dos teus filhos, Senhor, venha prosperar. Pai amado, Pai justo, nós já te louvamos e te agradecemos, porque sabemos que no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor ouve as nossas orações e segundo a tua vontade, Senhor, nós receberemos resposta dessas orações feitas no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é o Deus de ontem, de hoje, será eternamente Deus que responde, Senhor, orações.
Nós fazemos com fé, entramos diante da sala do trono, Senhor, com ousadia de quem conhece o poder do nome de Jesus. Sabemos que desde breve, Senhor, nós receberemos a resposta, porque invocamos com fé o nome daquele, Senhor, que nos salvou. O Senhor não só nos salva, Senhor, o Senhor nos abençoa, porque Tu és um Pai poderoso. Tu és um Pai cheio de amor, Pai que cuida dos seus filhos, Pai que estende a mão, Pai, e carrega pelas mãos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vem, Senhor, seja glorificado na bênção dos teus filhos, Pai, para louvor da Tua glória. Ó Deus poderoso, Deus santo, Deus justo, Deus poderoso que abre o mar vermelho, abre, Senhor, as portas de emprego, abre, Senhor, os céus e derrama cura, Senhor, derrama bênção sem medida. Senhor, seja com aquele irmão e aquela irmã, Senhor, que faz muito tempo que pede, Senhor, que o Senhor cure. Vem, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, que assim como o Senhor curou o nosso irmão no domingo passado, cura, Senhor, esses que estão diante de Ti, nesse dia de hoje, para louvor da Tua glória, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos, Senhor, que estão aqui, Senhor, com fé, pedindo ao Senhor, meu Deus, essa prosperidade do Senhor, essa bênção financeira, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda nossos irmãos para louvor da Tua glória. Abençoa, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, em nome de Jesus, abre uma porta de emprego para o Luiz. Senhor, em nome de Jesus, ele é Teu servo, Senhor. Ó Deus, glorifica, Senhor, a vida do Teu servo, abrindo essa porta, Senhor. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Senhor, a vida do Luiz, Senhor, da Silvana. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, a vida do Zé Vitor, Pai, para louvor da Tua glória, Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, seja com os nossos irmãos, Senhor, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado, Pai. Seja glorificado, Senhor, para louvor da Tua glória, Deus. Abençoa, Senhor, a vida, Senhor, da Shirley, Senhor. Libera a cura, Senhor, que nós pedimos há tanto tempo para a perna da nossa serva, da Tua serva, da nossa irmã, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, restaura a cartilagem, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, restaura a perna da Shirley para louvor da Tua glória, Deus, em nome de Jesus. Nós Te pedimos porque nós cremos, Pai. Nós estamos diante de Ti porque nós sabemos que o Senhor é aquele Deus que curou aquela multidão. Nós sabemos que o Senhor é o mesmo, Senhor. Opera milagre aqui nesse dia para louvor da Tua glória. Derrama do Teu poder, Tu estás no nosso meio, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está aqui porque o Senhor prometeu. Onde tiver 2 ou mais reunidos no Teu nome, ali o Senhor se faz presente. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente será Deus. Por isso nós cremos que nós teremos essa resposta, Senhor, porque nós invocamos com fé. Porque Tu és o nosso Pai amado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Seja o Senhor glorificado, Pai, em tudo que o Senhor vai fazer nessa noite. Que os nossos irmãos se lembrem que o Senhor esteve com eles e que venha aqui, Senhor, nesse lugar, para dar testemunho daquilo que recebeu do Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Eu já ia sentando. Amém. Agora nós vamos estar orando pelo caderno e já vou fazer a oração final também, tá? Então, aqui nós temos um caderno com pedidos de oração. No final, se você quiser colocar seus pedidos aqui, né, coloque que a gente está sempre intercedendo. Tem muita resposta de oração aqui. Tem pouco testemunho. A gente fica sabendo nos bastidores o que Deus faz, mas a gente precisa começar a contar o que Deus tem feito para alimentar a fé dos nossos irmãos. Amém? Porque às vezes você recebe uma bênção e não conta, e aí o teu irmão não é abençoado. Então, assim, comece a dar o testemunho, contar para o pastor o que Deus tem feito na sua vida, e aí
a gente também é edificados, amém? Vamos estar orando. Se tem alguém que precise, alguém que você conhece que precisa de uma oração, você pode colocar agora também. Eu vou pedir também oração, por uma criança lá na Espanha, em Málaga, que é bem pequenininha e está entubada com problema no pulmão, e a missionária pediu oração. Tá? Então, é a filha da Antonella, o filho da Antonella que está internado. Vou pedir oração por eles, vou pedir oração também pelo Paulo e a Arina, nós vamos estar orando, amém? Pelo Arthur, amém? Sobrinho da Noemi. Nós estamos orando, Noemi, Deus vai fazer uma grande obra na vida dele, em nome de Jesus. Para a glória do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé, então. Vamos estar orando. Amém. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, luz do mundo que venham à terra para que nós pudéssemos te ver, Senhor. Ó, Pai, a Tua palavra diz, Pai, que quem vê o Filho vê o Pai. E nós te vimos, Senhor, nós pelos olhos da fé contemplamos o Senhor. Sabemos que o Teu Espírito Santo está aqui entre nós. Obrigada porque o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus presente, Senhor. Por isso, Pai, nós queremos colocar essas vidas que citamos, Pai. Em primeiro lugar, quero falar sobre o Arthur com o Senhor, Pai. Esse jovem, Senhor, que te serve, que te conhece. Faz um milagre ali na vida dele, Pai. Que tudo isso, Senhor, nós pedimos seja para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa a sua mãe, que deve estar com o coração apertadinho. Consola ela, Pai. E nós repreendemos, Pai, em nome de Jesus, todo diagnóstico mal ali, Senhor, caia por terra, Senhor. Que o Senhor o cure, porque para o Senhor não tem doença que o Senhor não pode curar, Senhor. Ó, Pai, cura o Arthur ali, para a glória do Teu nome. Também oramos por essa criança lá em Málaga, Senhor. Cura seu pulmão, sopra o fôlego de vida no pulmão, Pai. Tira ela dessa situação de entubamento, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, oramos por cada pedido nesse caderno, Senhor. Por cada vida que confiou e depositou aqui a sua fé e a sua esperança, Senhor. Pai, situações de saúde, situações de problemas financeiros, situações familiares, situações de desesperança, de motivos, Senhor, de tristeza, depressão e tantas outras coisas, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção e a Tua cura, Pai, porque nós elevamos os nossos olhos para o Senhor, e é do Senhor que vem o nosso socorro, Pai. O nosso socorro bem presente está no Senhor, Pai. Declaramos, Pai, que cremos, e é com os olhos da fé que colocamos esses pedidos em Tuas mãos, Senhor. Queremos Te pedir também, Senhor, que o Senhor abençoe a nossa semana, Pai. Que nessa semana, Pai, nós possamos viver na luz, nós possamos viver dentro da Tua palavra, que nós possamos ter uma semana abençoada, Pai, que muitos testemunhos aconteçam, porque a Tua palavra diz que nós somos Tuas testemunhas, Senhor, do Teu amor, da Tua salvação e de tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, Pai. Por isso que essa semana seja uma semana de vitória, Pai. Ó, Pai, também eu quero abençoar o Teu povo, dizendo que a maravilhosa graça salvadora do nosso Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a companhia, o consolo e o ensino do querido Espírito Santo de Deus, esteja com você, meu irmão, minha irmã, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Glória a Deus.